Eu disse, Senhor, se não for para ser meu filho perfeito, normal como ele era, pode levar. Eu louvava, eu lia a Bíblia e eu dizia para ele que ele não desistisse, porque eu estava ali do lado dele e eu não ia desistir dele, como a família também não desistiria. Ela teve uma parada e não teve como a gente fazer muita coisa. Quando a gente acordou, ela já não estava com a cozinha normal, a gente ainda tentou fazer os primeiros socorros, mas não teve muito o que fazer. Eu fechei os olhos, só abri na hora que eles desceram na Argentina. Que eu abri, mulher, no cemitério. E eu lembro que eu fui assim para a área, olhei assim para o céu. Aí eu disse, Senhor, recebe o meu filho, mas me sustenta, porque sozinha eu não consigo. Primeiro era um filho muito amado, né? Foi um filho muito esperado, era meu único filho homem, né? Foi muito doentinho, foi menino, era prematuro, né? Me deu na infância, era muito ativo e me deu muito trabalho nos estudos no começo. Foi muita oração, todo dia ele ia dormir, eu ficava rezando para ele ser um grande homem. Com 16 anos ele despertou assim, né? Aí fez concurso para a escola técnica. Eu não queria que ele fizesse, porque eu sabia que ele ia ser o último. Ele tirou o primeiro lugar. Começou a fazer a escola técnica, aí fez vestibular, né? Aí passou para a polícia, fez concurso na polícia, passou. E aí começou a vida profissional dele, com muita responsabilidade. Amava, eu fiz tudo para ele não ser militar. O pai era, né? Mas eu não queria que ele fosse. O helicóptero era como uma roupa para o Lindenberg, porque ele fazia o que queria com o helicóptero, né? Realmente ele era muito afoito, eu não vou negar. Fazia coisas assim. Graças a Deus ele morreu trabalhando dentro da base aérea, né? Para não ficar aquela ideia de que ele estava fazendo pirueta no ar, né? O John, ele foi planejado, né? Eu queria muito um segundo filho, porque a Maria, eu tenho 3. E foi de Deus também, porque eu falava pro Thiago, bebê, vamos ter o segundo filho e tudo. Aí ele dizia assim, não posso não, não sei o quê. Aí eu pedi muito a Deus, Senhor, bota no coração dele para que ele tenha essa vontade. E aí num dia do grupo de oração, ele olhou para mim e falou assim, Manu, eu quero ter um filho. E aí a gente foi à missa e Deus confirmou lá pra gente na passagem que a gente ia ter um filho, o nome dele ia ser João. Só que eu já estava grávida e não sabia. Uma gravidez super tranquila dele, só que quando ele nasce, assim, foi diferente. Tudo dele eu registrei, muita foto, muita filmagem, muito vídeo. Tudo encantava, gente, tudo. Eu não sei explicar, não sei se era porque a gente tinha uma menina e ele era um menino, não sei explicar. Nem sabia que ele ia durar tão pouco, assim. E foi muito bem aproveitado, viu? Sabe aquela sensação de que você não deixou nada a desejar? Porque tem amigos, acho que tem muita gente que você fica assim, poxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter falado isso com ele, não. Assim, o que me dá mais paz é que eu fiz tudo que eu podia ter feito. Rômulo Filho tinha 2 anos e 8 meses quando aconteceu, mas ele tinha atitudes de pessoas grandes. Eu queria que você imaginasse, ele fazia coisas que a gente ficava surpresa. Ele era muito adulto para a idade. E às vezes as pessoas diziam que ele não era daqui, porque ele era muito diferente das outras crianças da idade dele. Ele com 2 anos e 8 meses nem falava direito. E ele veio para a Terra para cumprir uma missão, né? E Deus o levou de volta.
E é isso que nos consola, nos conforta, saber que ele foi direto para a glória, que ele está ao lado do Senhor e não está aqui sofrendo, né? Que aqui o mundo de hoje só tem sofrimentos. O Davi era um príncipe, assim, né? É, se falar de Davi, eu não sorri, porque o Davi era um bebê especial, eu considero assim, porque as pessoas viam ele assim, nossa, Juliana, seu filho é tão diferente das outras crianças, ele é tão calmo. E o Davi era assim, eu fazia tudo em casa, ele ficava ali quietinho, era uma criança muito meiga, ele não foi uma criança de meses, tipo, recém-nascido, que tem muita cólica, ele não era. Ele era uma criança que era muito tranquilo, ele era um bebê muito tranquilo. Às vezes quando eu penso assim, realmente meu filho, acho que ele não era da terra não, ele era do céu mesmo. E eu descobri que eu estava grávida com o Davi, tinha mais ou menos uns 2 meses de gestação. Mas fiquei muito feliz com a descoberta da gravidez. Então foi uma gravidez muito, muito tranquila. O Davi foi muito amado desde a minha gestação. Ele era uma criança diferente, uma criança muito meiga. Eu lembro que quando eu saía com o Davi, as pessoas achavam ele diferente, porque ele era muito calmo, muito tranquilo. E o Davi foi a minha companhia durante 8 meses de 24 horas. Sou mãe da Lara. Há um ano atrás, eu ganhei a minha pequena. Foi uma gravidez que não foi uma gravidez planejada. Foi uma gravidez que foi surpresa, mas receber a notícia foi uma das melhores coisas que já tinha me acontecido. Uma gravidez muito complicada. Eu tive sangramento com 9 semanas. Fiquei internada no período de 24 semanas com uma infecção renal. Mas tomei medicação e consegui levar minha gravidez adiante até 39 semanas e 6 dias. Quando foi no sábado à tarde, eles me prepararam para subir para o centro cirúrgico para ter ela. Foi um parto que foi tudo com sucesso. A Lara nasceu normal, não apresentou nenhum problema. Chorou, né, assim que nasceu. E foi assim uma sensação inexplicável. Eu acho que quando você é mãe, que você escuta o choro do seu filho pela primeira vez, depois de tudo que você passou na gravidez, eu acho que escutar o choro é a melhor sensação que tem. Porque você passa uma gravidez toda preocupada, sem saber o que está acontecendo com o seu bebê. E além da ansiedade de conhecer, vem a calma de você saber que ali está tudo bem. E foi isso que eu senti na hora que ela nasceu. Engraçado que ele tinha uma personalidade muito forte. Ele sempre queria muito a nossa presença. Então, na época, a gente participava do Novo Caminho, que a gente era muito atuante, de grupo de oração, de casais, de tudo. E ele pedia muito a nossa presença. E como Deus é perfeito, aconteceram algumas coisas que fizeram a gente se afastar. Então, a gente vai cuidar agora da nossa família. E justamente, mais ou menos um ano antes, a gente ficava muito em casa com ele. Tinha uma babá na época, procurava levar ele para todos os cantos. O que você quer? Um abraço. O que tu quer pedir a tua avó, macho? Eu quero fazer uma entrega. Pois fala, vou mandar esse recadinho pra ela. Fala, vovó. Fala. Vovó, eu quero ir perto. Ele era muito... um gêniozinho forte, ele era muito carinhoso. Ele conversava muito também, que nem a Lulu conversa. Tranquilo, só não gostava de ficar longe da gente, então a gente levava geralmente ele para todos os lugares mesmo. O dia a dia dele, ele passava o dia louvando, ele passava o dia pulando dentro de casa, correndo. Eu dizia que ele tinha energia para 1000, ele tinha saúde redobrada. A gente tinha que ficar em alerta 24 horas. Ou eu fazia as coisas ou eu ficava com ele. Não dava para fazer as coisas e deixar ele sozinho.
Fazia 15 dias que ele estava na nossa casa do Iguape. No dia do acidente, na véspera, ele ligou para mim: mãe, eu estou voltando hoje. Eu disse: por quê, meu filho? O motor deu algum problema? Ele disse: não, mãe. O comandante faz questão que amanhã eu faça uma tarefa. Eu disse: o que é? Não, é uma condução de uns valores muito altos, né? E ele quer que eu vá acompanhando por cima. Aí eu disse assim: rapaz, diga que tá com cólica, que não venha não. Ah, isso é abuso, deixe de ser besta. Mamãe, ele disse: mamãe, eu não acredito que o senhor está dizendo isso. Eu prometi que defendia a sociedade com minha vida, olha. Aí eu disse: de besta, tu morrer no outro dia, te boto no lugar. Nós íamos viajar de avião, não tinha um voo. Aí eu disse: menino, vamos de ônibus leito. Aí lá ele ligou: mãe, e aí, já tá no ônibus? Eu disse: não, meu filho, estamos aguardando. Mas já está quase saindo. Ele: não desligue seu celular. Ele tinha mania, ele ligava 10, 12 vezes para mim por dia. Na hora do acidente, eu disse: menina, eu vou ler eu vou ler, não vou mais rezar não. Guardei o texto, peguei o livro. Quando eu abri, o livro era assim, o título: da terra para o céu. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém me esperando. Eu olhei pela janela e disse: vala-me Deus, foi o que aconteceu. Aí eu andava, disse: também alguma solenidade da polícia. Quando eu olhei, minha filha vinha sozinha descendo assim uma rampa de cabeça baixa. Aí eu não disse nada, quando ela chegou, me abraçou, ficou agarrada comigo assim. Eu fui entrando, meu genro disse: dona Argentina, desça aí que eu quero falar com a senhora. Aí eu disse: o que é, meu filho? Aí ele disse assim: o Lindenberg sofreu um acidente. Aí eu fiquei louca. Eu disse: meu Deus, eu vou morrer. Aí fui caindo logo, né? Depois disse assim: mas o dia que foi, de carro ou de helicóptero? Aí ele disse: eu não sei. Eu disse: como é que tu, major, oficial, comandante de 1000 coisas, tu não sabe? Aí comecei a me alterar. Ele disse assim: não, tenha calma, olha, tenha calma, que o governador manda um avião e nós vamos direto para lá. Eu vou com a senhora, vai todo mundo, vai a família toda. Aí eu disse assim: fazendo que meu filho esteja quebrado, mas que eu possa falar com ele. Por tudo eu te peço, Senhor. E começou a chover, minha filha. Quando eu cheguei aqui, né, eu disse assim: vamos para o hospital logo. Aí ele disse: não, a senhora vai tomar banho, deixar as bagagens e depois a gente vai. Aí eu disse assim: não, eu quero ir agora. Não, a senhora não vai. Aí quando eu cheguei aqui, que eu olhei, eu disse: não, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu. Aí saí correndo, entrei no elevador, aí o pessoal de escada de todo jeito, correndo. Aí entrei no carro e disse: eu quero ir para onde o Lindenberg está. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ele disse: não, nós vamos. Mas eu ainda tinha esperança que ele estivesse no hospital. Aí quando eu cheguei, eu fechei os olhos, só abri na hora que ele disse: desçam na Argentina. Que eu abri, mulher, era o cemitério. Aí eu fui assim como vai para o matadouro, né? Fui, estava lá meu filho, tinha acabado de chegar no ML, sereno. Eu olhei e chorei, acho que eu chorei todas as lágrimas da minha vida. Que é um andor que só sabe quem passa. Ele tinha 2 anos e 10 meses, a gente foi para casa de praia. E aí tava eu, o Tiago, meu marido, e o cunhado, escutando música e tudo. E ele chegou para mim, desse tamanhozinho assim, e falou: mamãe, eu quero água. Eu falei: vai pedir sua avó? Aí ele foi lá dentro, a avó estava fazendo cookies com a mais velha, deu água para ele e eu não vi mais. E a gente escutando música, aí o caseiro chegou e falou assim: cadê o João Paulo? Meu marido na hora se levantou e correu para a piscina. Eu jamais imaginei, porque um dia antes ele estava com um pezinho dentro da piscina assim e fora, né? Aí ele disse assim: João Paulo, vem cá. Aí o Thiago pegou, conversou com ele firme e falou assim: não pode entrar na piscina sem o papai. E aí quando eu corri para a piscina, a gente achou ele boiando lá, né? Boiando assim. O Thiago pulou, tirou ele, fez respiração boca a boca, fez tudo e a gente correu para o hospital, para Cascavel. Ele voltou depois da 7ª tentativa, porque até lá estava arroxeando já. E fomos para o Hospital Unimed. Então foi uma semana próxima do Réveillon, foi dia 27 de dezembro. Então foi muito difícil, porque eu nunca achei na vida que eu ia perder um filho. Eu vivia dizendo: rapaz, a pior dor do mundo deve ser perder um filho. E ele ficou muito mal e a médica disse: olha, o coraçãozinho dele não está reagindo da forma perfeita. Aí, no outro dia já estava reagindo, ele estava melhorando. Teve um dia lá que a médica chegou para mim, que é nossa comadre, e falou assim: olha,
se ele sobreviver, provavelmente ele vai virar um vegetal, ele não vai falar. E aquilo para mim foi muito duro, porque eu disse assim, Senhor, se não for para ser meu filho perfeito, normal como ele era, pode levar. E o meu marido, do outro lado do hospital, sem saber, também fez a mesma oração. Então, eu acho que Deus escutou, né? Que aí ele passou uma semana na UTI e teve um problema no cérebro, acho que inchou demais e teve morte cerebral. Foi na época da Copa. E a rua toda estava se preparando para ser enfeitada. E eu estava na área com ele, amarrando aquelas fitinhas para ajudar o pessoal a arrumar a rua. E eu, para não deixar ele só dentro de casa e não ir para o meio da rua com ele, já para evitar o perigo, preferi ficar na área com ele para que ele ficasse perto de mim. E foi coisa de minutos. No instante que ele entrou na minha casa, que eu já ia atrás, não deu mais tempo. Quando eu corri, ele já gritou ai. Quando ele gritou ai, que eu corri, ele estava no meu quarto, estava deitado do lado da extensão, mas não estava pregado na extensão. Gente, vocês vão ver o músico Rômulo Filho, o cantor dos cantores, o maior astro do Brasil. Vai, Filho! Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar. Porque nesse dia de manhã, o meu filho do meio tinha passado o dia louvando com ele. Eles passaram a manhã toda louvando e eu brigando com ele para ele não ligar. E ele ligou, ficou louvando e esqueceu de desligar a extensão. E eu acho que nessa hora que ele entrou, o neném entrou no quarto, acho que ele foi querer, que ele não tinha entendimento, querer procurar um microfone, não sei. Eu sei que ali ele levou o choque e quando eu corri ele estava ainda com vida, né? Só ao lado da extensão, não estava pregado. Aí eu peguei no colo e vim correndo para a rua. Quando eu cheguei no meio da casa, ele desmaiou nos meus braços. E ali eu entrei em desespero, eu comecei a pedir socorro. E a minha mãe, que estava na calçada com a minha filha, entraram, socorreram ele, levaram ele para o hospital mais próximo, aqui do Conjunto Ceará. Fizeram ressuscitamento, fizeram várias coisas, fizeram o que puderam, né? E dali, como o hospital não tinha estrutura para uma UTI, teve que ser transferido para o IJF, onde ali a gente passou 5 dias. E durante esses 5 dias ele estava em coma total, ele não reagiu. Quando tudo aconteceu, a minha ficha ainda não tinha caído, né? Quando você passa por um momento desse, é como se você vivesse fora do ar. E naquele momento ali, para mim, todos os dias, quando os médicos vinham dizer que ele talvez não escaparia, ou que se ele escapasse, ele iria ter sequelas, eu dizia para os médicos que eu não acreditava naqueles laudos, que eu servia a um Deus do impossível, que eu acreditava que Deus ia tirar ele daquele leito. E naqueles 5 dias eu louvava para ele, porque quando a pessoa está em coma, ela escuta. Eu louvava, eu lia a Bíblia e eu dizia para ele que ele não desistisse, porque eu estava ali do lado dele e eu não ia desistir dele, como a família também não desistiria, né? E que eu tinha fé que eu ia sair dali com ele nos meus braços para a gente testemunhar. Dia 16 de maio de 2014, Davi sofreu um acidente em casa, né, sofreu um engasgo. Desse engasgo ele passou 2 dias na UTI e esses 2 dias Davi chegou a falecer dia 19 de maio. Eu vejo assim, o Davi, nesse período que o Davi teve na UTI, foram 48 horas de muita oração, de muita conversa com Deus. E eu lembro que eu pedi muito pro Davi, eu disse assim, meu Deus, eu quero que o meu filho, ele saia daqui com vida. Então eu tive que ter uma conversa com Deus, né? Eu disse, não, eu tenho que conversar com Deus como uma filha conversa com o pai. Então eu precisava abrir o meu coração e precisava ouvir
que Deus tinha para mim naquele momento tão difícil. Eu lembro que eu entrei em oração, né? Eu conversei com Deus e pedi que Ele fizesse o melhor para mim e para o meu filho. E até então eu pedia, eu orava para que Ele ressuscitasse o meu filho, porque eu sabia da condição que estava o meu filho. E até então eu não ouvia, né? Era só o meu pensamento, né? Que o Davi, ele só recebe com vida. Eu acho que toda mãe, né, que passa por um momento desse, o desejo, a vontade é essa. Então eu parei, né, entrei em oração com Deus e perguntei a Deus, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida e para a do meu filho? Porque o Davi, eu lembro que eu falei isso para ele, o meu filho é teu, ele não é meu, ele é seu. Então faça para ele o que for o melhor. Então ali eu entreguei, né? Eu falei, o Senhor me deu meu filho, perfeito. E eu devolvo para ti, perfeito. Ali naquele momento eu dei uma descansada, porque eu estava abrindo meu coração. Porque eu já tinha, de todas as minhas forças de oração, de pedir, eram muito limitadas. Mas eu abri o meu coração para Deus, para dizer exatamente o que Ele queria fazer. Porque eu estava num momento de desespero e Deus ouviu aquelas orações, eu creio. Também o Senhor não falou nada, né? Ficou em silêncio comigo. E eu fui para casa. Eu lembro que porque na UTI eu não podia ficar com ele. Então eu dormi em casa e logo cedo eu já estava na UTI. Quando eu fui sair, era um finalzinho de tarde, e eu fui até o leito dele, que eu ficava com ele, conversando com ele. Aí eu comecei a orar o Salmo 23 para ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todo o sempre. E daí eu comecei a beijar ele todinho, né? Comecei a beijar o rosto, as mãos, e fui beijando ele todinho e orando o Salmo 23 para ele. E essa foi a minha despedida com meu filho. Aí eu fui para casa. E na madrugada, né, nós recebemos um telefonema informando que meu filho havia falecido. Tinha tido uma parada e não tinha resistido. Então eu lembro que naquele momento eu entendi que o que eu tinha conversado com Deus, né, as minhas orações, o Senhor tinha me respondido da maneira que Ele achou melhor. E eu lembro que eu fui assim para a área, eu olhei assim para o céu, aí eu disse, Senhor, recebe o meu filho, mas me sustenta, porque sozinha eu não consigo. Com 4 meses, a Lara já tinha 4 meses, quando a Lara apresentou uma secreção. No primeiro dia, eu percebi essa secreção, achei que não fosse normal, levei ela na emergência do Apivida. Por mais que ela fosse acompanhada por outro pediatra, tudo que eu questionava, ele dizia que era normal. E eu questionei e percebi algumas coisas de 3 para 4 meses, né? Que a Lara sempre foi uma criança muito molinha, apesar de ser muito ativa. Ela tinha um movimento dos braços muito grande, mas ela sempre foi molinha. Ela não sustentava o pescoço, ela não mexia muito as pernas. Então, eu sempre percebi que o desenvolvimento dela era diferente depois dos 3 meses. Quando eu levei ela para a emergência, nesse dia, decorrente dessa secreção, eu já saí de lá com um diagnóstico a esclarecer. A médica da emergência, quando olhou ela, viu que era um sinal, já era um sinal de um problema de hipotonia e deixou a AME, que é a amiotrofia muscular espinhal, a esclarecer.
Ela medicou, passou medicamento para Lara fazer uso em casa, que foi o aerosol e a lavagem, mas não adiantou. Procuramos a emergência mais uma vez, ela foi aspirada no nariz, voltamos para casa. Na terça-feira ela já passou a não se alimentar por conta dessa secreção. Voltamos para a emergência e lá ela foi detectado que estava com pneumonia, que no primeiro raio-x no domingo não tinha detectado nada. Já ficamos internada. Lá ela ficou em observação. No terceiro dia que ela estava internada, ela teve a primeira queda de saturação. Começou a ficar roxinha e foi entubada. Depois que ela foi entubada, ela precisou ficar na UTI, que ela foi para a sala de reanimação. E foi assim, aonde a gente começou a entender que até então a gente não conhecia nada, nem doença, nem nada que ela tinha nos mostrado, e foi a gente começou a entender que ali era algo sério que a gente precisava realmente se preocupar. A Lara, entre os exames que ela fez tomografia, ressonância de crânio, de coluna, fez uns exames de sangue, mas nada detectava o problema dela. Foi quando a Lara fez a eletroneuromiografia, que é o exame que fechou o diagnóstico dela, e detectou que realmente ela tinha amiotrofia muscular espinhal tipo 1, que é uma doença que ela, além de ser genética, ela é uma doença que é degenerativa. Ela vai tirando mais e mais movimentos, qualidade de vida. Como ela é uma doença altamente muscular, ela atinge o aparelho respiratório, como dela foi atingido, já que ela não conseguia, não tinha mais força para respirar sozinha, não tinha mais força para comer sozinha. Movimentos que ela tinha na mão, que logo antes dela ir para o hospital, ela chupava dedo, ela já comia biscoito, ela sozinha, então aquilo ela já não fazia mais. A gente começou a lutar para trazer ela para casa e conseguimos trazer. Parabéns a você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E no dia do acontecido, foi um choque muito grande pra gente. Porque ela estava bem, ela foi dormir bem, como todos os dias. Mas como isso já é da doença, ela teve uma parada e não teve como a gente fazer muita coisa. Quando a gente acordou, ela já não estava com a cozinha normal, a gente ainda tentou fazer os primeiros socorros, mas não teve muito o que fazer. E por mais que a gente estivesse naquela rotina hospitalar todo dia, né? A gente nunca tá preparada para perder, né? Boa noite! Beijo pra todo mundo! Beijo! Tchau! Eu vou dormir, né, mamãe? E a gente estava em meio a uma campanha para conseguir a medicação para ela. Era uma medicação muito cara, que era 3 milhões. A gente estava em meio a uma campanha. E eu acho que para todo mundo que acompanhava foi um choque. Obrigada! Cadê o sorriso para agradecer? Isso! Quando foi chegado na sexta-feira que ele veio a óbito, eu apenas ali, eu clamei com todas as minhas forças ali na beira do leito e disse para o Senhor que fizesse a vontade dele. E assim o Senhor fez. A partir dali, o milagre já não era o Davi, porque o Davi o Senhor já tinha levado. Então o milagre a partir dali seria eu. Poder voltar a viver com a dor da perda de um filho, né? A saudade. Que a única palavra que eu acho próximo à saudade de uma mãe que perde um filho é que é uma saudade, uma dor dilacerante. Então ele nunca acordou. A médica até falou assim, olha, prepara um DVD, porque a qualquer momento ele pode acordar. Eu pedi um DVD, a minha amiga, traz o DVD para ele assistir. E foi difícil porque assim, eu não mandei buscar, e ela foi no hospital. Quando ela foi, um dia depois, ela disse assim, amiga, eu não vou mais precisar do DVD.
Muito obrigada. E aquilo para mim foi muito difícil também. Foi uma semana de muita oração sem acreditar que ele não voltaria. Foi no velório, lá no Parque da Paz. O corpo dele estava ali. Fiquei um pouco ali, mas sem acreditar, porque pra gente que tem uma religião, assim, ali é só o corpo. Ele não estava mais ali, então eu não quis ficar ali em cima dele chorando e tudo mais, porque ali era só o corpo mesmo. E depois do enterro também, na hora que estava descendo, eu também não quis ficar. Eu só fui mesmo, porque o psicológico da gente precisa passar por essas fases, e se eu não tivesse ido, talvez eu não tivesse acreditado que ele tinha sido enterrado. Após a morte do Lindenberg, depois de uns 2 anos, um amigo nosso, que por sinal hoje é comandante dos bombeiros, que foi da turma dele, veio aqui e me disse que tinha estado no centro e que tinha recebido uma comunicação do Lindenberg. Aí eu disse, o que eles foi? Aí eu deixei passar assim um mês, né? Não liguei muito. Aí depois de um mês eu acordei com aquilo na minha cabeça. Eu tenho que ir, me era uma loucura. Diz ele na carta que foi ele que me incentivou a ir. Aí eu fui, cheguei lá, à tardinha, aí perguntaram, eu disse, olha, eu vim aqui porque soube que um filho que eu perdi deu uma comunicação. Aí ele disse, quem é? Aí eu disse, realmente, porque a morte do Lindenberg foi muito divulgada, foi uma coisa muito, né? Então todo mundo na época sabia. Aí eu me sentei, a moça disse, olha, eu lamento, mas a senhora não vai ser atendida hoje. Porque a pessoa bota o nome lá e ele vai selecionando, ele disse, conforme o espírito que ele vê perto, ele seleciona, né? Aí ela disse, a senhora não vai ser atendida, porque tem 12 pessoas no sábado passado, são dias de sábado, as reuniões lá. Aí eu disse, tudo bem, mas eu posso assistir? Ela disse, pode. Aí eu me sentei na segunda fila de cadeira e fiquei rezando, mas não pedi para ele vir, sabe? Porque eu estava até, assim, com medo da minha emoção. Aí eu me sentei, fiquei rezando. Quando o senhor, o Nilton Souza, que faz as psicografias, passou, ele sentou, ele levantou a vista, foi em cima de mim. Aí disse, senhora, eu não disse nada, não sabia. Aí ele disse, senhora, é a senhora. Aí eu disse, eu? Ele disse, sim. Aí ele disse, a senhora vibre por mim? Aí eu disse, não, eu já estou em oração há muito tempo, pedindo pela serenidade, pela ajuda, tudinho. Aí ele começou a fazer a psicografia, quando terminou ele lê, né? Todas as psicografias. Começou a ler. E leu. Aí a última, ele disse, tem alguém chamado Argentina? Aí eu levantei a mão, ele disse, a senhora está recebendo uma comunicação do seu filho Lindenberg, Mano, que a gente chamava de Mano, né? Aí eu comecei a chorar. Foi uma emoção muito forte. Aí leu, né? Foram várias páginas e a gente... Aí me deu e eu fiquei indo uma vez por outra. Toda vida que eu vou, eu não boto meu nome mais, não. Porque não é que ele quer vir, ele vem. A gente participava de grupos de jovens e grupo de casais. À frente, orientando, conversando, fazendo noite de adoração, se formando. E a gente também participava de ações sociais. Então, assim, a nossa vida antes de casar e durante... Até a gravidez do John John era muito serviço, era na comunidade quase todo dia, planejando as noites de orações, indo para a casa das famílias, conversar, casal com problema. A gente fazia oração por esse casal, abria a palavra, pedia muito Espírito Santo, claro. A gente sempre foi muito apaixonada por Deus, por Nossa Senhora. Então, tem uma missa na Rested, a gente vai. Tem canção nova, tem um retiro na canção nova, a gente vai. Assim, então minha relação com a religião surgiu de experiência mesmo com Deus, de conhecê-lo um pouco mais. Então, quando a gente se conhece um pouco mais e se apaixona, você quer estar perto, você quer conhecer.
E hoje a gente participa de alguns movimentos, mas sempre assim, acreditando que isso tudo, que Deus que é o Criador de tudo, que é o nosso Salvador, que a gente nada que a gente só tem que tentar ser melhor, tentar viver à base do amor. A tia Helena até fala do novo caminho, que é tudo viver por amor. Quando você faz tudo por amor, não tem como machucar o outro. Então a gente procura viver esse dilema, fazer tudo por amor, que é o maior mandamento de Deus. Eu já era evangélica há alguns anos, eu tenho 8 anos de fé, mas eu me converti verdadeiramente quando eu enfrentei tudo isso. Porque o milagre, não houve o milagre da cura dele, de Deus ter trazido ele de volta. Mas hoje eu creio que o milagre sou eu, porque não é fácil você viver um dia após o outro, né? E ele era o xodó. Depois da morte de Davi, eu considero que você criou intimidade uma com Deus. Você o busca. Eu busquei muito Deus. Eu lembro que eu senti uma dor no meu coração imensa. Eu passava o dia todo com aquela dor, era como se fosse uma flecha, tipo uma flecha no coração. E quando eu me movia, se eu mexesse meus ombros, eu sentia aquela dor. No período do acidente foi fundamental para mim, porque eu tive muitas pessoas, né, muitas irmãs que estavam comigo, que intercederam na UTI comigo, que ficaram em oração comigo. Então a adaptação depois da morte é que é muito difícil. Então essa parte é que Deus, a religião, eu acho que ela é fundamental. E para mim foi fundamental como até hoje. Né? Eu tenho que estar sempre ouvindo um louvor, ouvindo a palavra de Deus, conversando com outras mães também. Eu sou católica, né? A minha família toda ela é católica. Minha avó é muito devota. Eu acho que a minha volta à religião, que eu já estava um pouco afastada, foi quando começou tudo, já no hospital. Porque é como muitas vezes você escuta falar, às vezes você procura Deus na dor. E às vezes é certas coisas que acontecem que você precisa passar, que você precisa voltar para Deus. Você precisa, às vezes, eu penso assim, que Deus coloca certas situações na sua vida para você voltar para Ele. A partir dali, eu comecei a rezar, eu comecei a me apegar de novo à religião. Eu comecei a pedir Nossa Senhora que intercedesse por ela. E a minha família também, o tempo todo, me passava força, me passava oração, dizia que eu não podia parar de pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora que intercedesse por ela, que Nossa Senhora também era mãe, sabia da dor que era perder um filho. Então, eu me encontrei de novo na religião nessa situação, que foi na hora da dor. E daí eu não parei mais de pedir a Deus, de rezar. Eu me entreguei mais uma vez, né? Se hoje em dia eu não tô pior, é porque eu tenho muita fé naquilo que Deus faz. Fiquei revoltada com Deus. Teve um dia que eu realmente fiquei bem indignada, briguei com ele e falei assim, quem é você para eu te servir? Durante 13, 14 anos, rezei pelas famílias, pedi a você para melhorar tudo e aí vem você leva o meu filho. Eu não gosto mais, assim, coisa de filha chateada com o pai. Aí eu me lembro como se fosse hoje, dirigindo, assim, eu não quero mais conversar com você, eu não gosto mais de você. Briguei com ele, fiquei mal. Aí no mesmo dia eu fiquei pensando, mas se eu não tiver fé, se eu não acreditar em Deus, meu filho está onde? Então eu tive que baixar a crista e ser humilde e falar assim, ele tem os planos dele, eu não concordo, mas quem sou eu diante de todo o plano de Deus? Então, aí resolvi fazer as pazes e depender completamente. Então, a fé ajuda nesse sentido, de que acreditar na eternidade, de que Deus sabe que é melhor pra gente, que foi um livramento. A gente se questiona às vezes, porque o inimigo de Deus ele tenta nos
às vezes eu fico achando assim, porque eu não vi, me sinto tentada a sentir culpa. Só que eu sei que isso não vem de Deus. Eu louvo a Deus pelo Senhor não me deixar entrar em depressão, porque eu conheço várias mães que se revoltaram contra o Senhor e eu em nenhum momento eu me revoltei. Para você ter uma ideia, eu com um mês eu fiz um culto em ação de graças para Deus, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. E muitas vezes você tem que entender que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É difícil entender, mas a gente tem que aceitar. E quando a gente aceita, se torna mais fácil. Tive muitas perguntas, tive momentos de revolta, mas por quê? Tantas mães abandonam seus filhos, tanta criança no mundo, eu cuidava tão bem do meu filho, o Senhor leva meu filho, né? Mas a gente não sabe, né? Deus é que sabe. Mas depois de eu conversar tanto com Deus, tanto, Deus vai falando, vai tratando, vai cuidando e vai curando também. Eu recebi, ao longo desses anos, 11 cartas. Só que eu não ia sempre, né? Passava meses, aí eu acordava assim, aquela vontade, às vezes uma dúvida que eu tinha, uma coisa que eu queria que ele dissesse. Aí eu ia ao centro, né? E recebia carta. Eu acho que eu fui 2 vezes só que eu não recebi, porque eu fui com as amigas, meu objetivo maior é que as amigas recebessem, né? Mas eu recebia e agora eu já recebo com tranquilidade. No começo era muita emoção, acho que as 3, 4 cartas iniciais eu me emocionava muito. Eu tenho uma filha que o nome dela é Ausri. É Aus de Austrélia, R-Y de Rita. Quem é? Esse nome foi criado e ele escreveu bem direitinho. A outra é Mireille. Ele escreveu bem direitinho, né? Aí falou da esposa, falou do filho, das irmãs, quer dizer, ninguém me conhecia lá. Ninguém, nem sabia o que eu ia. A última carta que eu recebi foi justamente, eu fui porque meu marido estava doente, sabe? Estava assim. E ele disse que eu emagreci 7 quilos, ele esteve bem ruim no começo do ano, fim do começo. E então ele me disse que eu tinha que me cuidar, que ele ia precisar muito de mim, que ele ia ficar sem andar totalmente, porque ele anda com muita dificuldade, que ele ia ficar sem andar. Mas que a cabeça, porque meu marido é escritor também, e é cordelista, né? Mas que a cabeça dele ia ficar lúcida até o último momento. Tanto que ele lançou agora, mês passado, um livro, né? O Cordel. Então sabe? Eu cheguei muito amargurada, é tanto que me chamaram para conversar comigo. Aí a senhora está doentinha, a senhora, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não, estou muito amargurada, estou assim, muito tensa. Aí fui, ele disse, não, a senhora tem uma missão. E a senhora tem muito ainda que dar. Então a senhora se cuide, porque senão a senhora faz. Primeiro do que ele vai precisar muito dele. Mãe, papai vai precisar muito de ti. Te fortalece na fé, cuida, não te descuida dos teus remédios, da tua medicação, da alimentação. Não, mãe, tu não pode vir agora, não está no teu tempo. E quando a gente vai antes do tempo é suicídio, né? E o suicídio no mundo espiritual é uma das piores falhas, né? Então ele estava muito aflito com isso, né? Mas pediu até para mim não dizer o pai, não ler a carta para o pai, né? Ele não se angustiar. E bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Até hoje, até aqui, Deus tem me sustentado, tem me sustentado nessa caminhada. E eu fico feliz por eu ser um milagre, por eu estar aqui,
por eu não ter desistido da minha vida, por eu ter continuado, por cuidar do meu filho mais velho, que tem um João de 6 anos. Deus foi a minha fortaleza, tem sido a minha fortaleza de todos os dias, né? De todos os segundos. Ele me deu esse privilégio de passar por tudo isso. E agora eu não vou dizer pra você que eu entendo, porque eu passei. Mas por muita coisa eu já sei. Sabe, assim, eu precisava passar, eu realmente precisava ser mais forte. Realmente Deus fez aquilo na minha vida, porque Ele tinha certeza do que Ele estava fazendo. Então, hoje em dia, eu só agradeço a Deus e entrego a minha vida a Ele, assim como eu entreguei a minha filha, que Ele faça da minha vida a mesma vontade que Ele fez com a dela. A gente, quando é espírita, a gente sabe que é uma passagem. A gente não vê, mas sente, né? Sabe que vai se encontrar com a pessoa, que a vida continua, né? Isso foi que me deu, mas eu sofri muito. Ser espírita é muito estudo, reforma íntima. Se você não estiver disposto a mudar a sua moral, o seu modo de ser, né? Com boas ações, não adianta você dizer que é espírita. Você frequentar o centro, não é. E a caridade. A saudade não acaba. É impossível a pessoa dizer, o tempo passa e você vai ficando melhor. É o contrário. Quanto mais o tempo passa, mais saudade eu tenho do meu filho. Todos os dias aquela saudade aumenta. Todos os dias eu penso como estaria meu filho. Se ele estivesse comigo, eu penso como ele estaria na escola, com o irmão, comigo. Então a saudade, todos os dias ela só aumenta. Mas hoje é uma saudade que confia em Deus, uma saudade confiante. Deus, tu sabes o melhor para mim, tu sabes o melhor para o meu filho, me sustenta mais um dia. Então eu acordo às vezes com muita saudade, eu durmo com muita saudade, mas aí o Senhor vem na madrugada e cuida do meu coração, cuida de mim, aí eu acordo melhor e continuo a minha caminhada até o dia que Deus permitir. Tem na Bíblia, um dia não haverei de me perguntar mais nada. E realmente eu acho que no dia que a gente trabalha muito pelo céu, a gente cai muito, ninguém é perfeito, mas eu acho que no dia que eu chegar lá e ver como é o céu, eu vou dizer assim, realmente Deus fez o melhor para ele. É difícil, assim, isso aqui é muito passageiro, então o que eu me apego hoje? Que isso passa, que Deus tem um plano melhor para todo mundo. E quando o coração aperta, porque às vezes aperta, é normal, Senhor, me dá forças para seguir em frente. E eu tenho um anjo de intercessão do céu, então às vezes quando o negócio está muito complicado, muito difícil, eu falo, Jojo, me ajuda que a mamãe tá fraca hoje, eu não estou conseguindo visualizar esse melhor. Eu não posso ver um meninozinho louro, pequenininho, que eu sinto, mas eu digo assim, Deus é justo. Se aconteceu, quero acreditar que foi melhor para ele e para todo mundo. E hoje não é um sofrimento grande de ter perdido. Hoje o sofrimento é mais a saudade, é a falta que faz. Mas você saber que Deus fez a vontade dele, tirou ela daquela situação, eu acho que foi a melhor coisa que podia ter sido feito por ela. Então, eu tô mais tranquila. Porque nas minhas orações eu sempre entreguei ela a Deus e pedi que Ele fizesse o melhor. E se aconteceu isso, eu acredito que foi da vontade, da permissão dEle. E que ela hoje, ela tá bem como eu queria que ela tivesse. Saudade fica, né? Que é inevitável não sentir saudade. Mas a gente tá tentando preencher a dor que a gente tinha em colocar outros sentimentos, né? E é como eu disse, só Deus explica a força que a gente tem. Agradecer mais do que pedir. Porque você só começa a pedir quando a dor está tomando conta de você. E eu acho que quando você passa mais tempo agradecendo, você é bem mais feliz. Eu sei que ele está bem, está continuando a vida, porque a vida continua, né? A gente apenas passa uma cortina,
Quando chega o nosso momento, aqui a gente chora, mas lá batem palma. Porque vai continuar e reiniciar uma vida com menos problemas, com mais responsabilidade, né? Com mais purificação do espírito, porque dá senso de responsabilidade. E assim, hoje eu estou bem serena, bem tranquila, graças a Deus, bem confortada, sabendo que ele está me esperando por lá. Na outra reunião ele disse: mãe, na última carta eu troquei o nome de Kátia, mas o nome certo é o de Roberta. Eu estou escrevendo para que tudo fique claro. Meu pai é meu. É meu. É meu pai não. Tchau, meu amor. Meu papai é meu. Meu papai. É meu. É minha mamãe. Essa é uma roupinha que ele mais amava. Às vezes ele queria até dormir com ela. Eu guardei. E essa era a Bíblia. A Bíbliazinha dele, com as historinhas. Isso aqui para ele era a verdadeira palavra de Deus, né? E o microfone, que ele sempre louvava na igreja e em casa. Muitas vezes eu digo, ela foi forte por nós, porque ela foi mais forte do que a gente nessa situação toda. E agora é a hora da gente ser forte por ela. Pelo filho que Deus me deu, pelos meses que eu passei, pelos dias que eu passei, pelas lembranças que eu tenho do meu filho. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, por tudo.